Pai querido, Deus, o Senhor está aqui a tua serva, Deus, nós não iremos entregar porque ela já se encontra na tua presença. Nós sabemos que o Senhor já liberou uma palavra para o coração da tua filha. E esta palavra, Senhor, vem nesta manhã ser direcionada aos nossos corações. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor cerque a tua filha aqui neste altar. Que o Senhor não permita, Deus, que não haja esquecimento, Senhor. Espírito Santo, que toda batalha na atmosfera espiritual não venha impedir, Senhor, da tua filha liberar aquilo que o Senhor já entregou e confiou a ela. Senhor, a tua palavra tem poder de cura, de libertação, de restauração. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, tu tem liberdade nessa casa. Tu tem liberdade para curar o enfermo. Tu tem liberdade para quebrar as cadeias. Tu tem liberdade, Senhor, para dar, Senhor amado, liberdade àquele que está preso, escravizado. Deus, tu tem liberdade, Senhor, para levantar a alma batida, para restaurar o caminho. Ah, Deus, tu tem poder, Senhor. Então usa a tua filha, Senhor, nesta manhã, com autoridade, que desça sobre ela a revelação, Senhor, da tua palavra. Enquanto a tua filha estiver ministrando, Deus, eu sei que tu já revelou algo sobrenatural, mas tu és um Deus de surpresa, e tu pode surpreendê-la mesmo neste altar. Abre o céu sobre esse lugar e usa a tua filha nesta manhã. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Livro de Juízes. Capítulo 4. Verso 6. Só a parte A. Né? Todos se encontraram? Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes e Naphtali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, te ordena. Podem sentar. Queridos amados irmãos, estou muito feliz em estar aqui. Primeira vez. Deus em Cristo Jesus nos siga abençoando. É uma grande honra para mim. Sou da Assembleia de Deus Matriz em Cordovil. É um grande prazer. Eu sou um pouquinho tímida, né, irmãos? Depois a gente se solta mais, amém? Trazer uma palavra para os irmãos. Não vou demorar, tá bom? Eu sei que o Senhor sempre fala neste lugar. Sei deste trabalho também, feito pela nossa querida irmã Miriam. Prazer conhecer hoje, pessoalmente. Se tiver alguém que eu não esteja vendo, eu também tenho um pouquinho de dificuldade no olhar, tá? Minha vista é um pouco complicada. Então, se de repente não cumprimentar alguém ou houver dificuldade, não é nada não, é o olho mesmo, tá falho. Vou trazer uma palavra sobre Débora, muito conhecida. Não pretendo gastar nem desgastar a mensagem. Só trazer mais um complemento sobre o assunto, amém? O livro dos Juízes é um livro conhecido, controverso, ainda de difícil entendimento entre muitos teólogos. Para muitos, este livro nem sequer deveria estar na Bíblia, tamanho o problema que ele apresenta. Por isso, a partir do capítulo 17, principalmente o capítulo 19, quase não vemos. Os vemos ser pregados nas igrejas, pois apresenta um feminicídio em grande escala.
sociedade hoje apresenta como o fim dos tempos, como o fim do mundo, ou o mundo de mal a pior, não é novidade. Não há nada de novo debaixo do sol. É tudo cíclico, se repete. Em um período tão passado, já vemos uma maldade muito profunda. E o pior, dentro do povo chamado povo de Deus. É um livro, quando você se achega nele, parece ser um livro fácil, mas é um livro complicado. Um livro de transição e de teste para o povo de Deus. É ainda estabelecido como uma confederação de tribos, não como uma nação. Na realidade, Israel sempre foi dividida. A nação de Israel sempre foi dividida. O único rei que ainda conseguiu passar uma cola nessa divisão, vamos dizer assim, foi Davi. Ele tinha um entendimento muito grande sobre isso. Por isso, escolhe Jerusalém como capital, já para não puxar sardinha para a sua própria tribo e também não desfazer da própria tribo. Ficava difícil para ele escolher entre norte e sul. Ele iria desagradar a ambos. Então, nem Rio e nem Salvador, Brasília. Política. Alguns cristãos precisam aprender a ser políticos em muitas coisas. Nem tudo é 8 ou 80. Tem coisas que existem meio termo. Só que nós temos essa dificuldade. Nós achamos muitas vezes que Deus nos chamou para ser combativo demais. Quando na realidade, às vezes, a gente precisa aprender a tomar um café com leite. Havia muita guerra entre todas as tribos. Nunca foram unidas. Aqui, principalmente, faltava rei. O livro termina com um resumo do que era aquele tempo. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava melhor. Tanto que o livro de Ruth, na Bíblia hebraica, faz parte do livro dos Juízes. Segue explicando exatamente, de forma prática, como as coisas aconteciam. No dia em que julgavam os juízes, houve fome. Fome. Mais uma característica do que acontecia naquele pano de fundo. Então, uma família tomou uma decisão. Saiu a peregrinar. Não consultou a Deus, não consultou ninguém, não tinha ninguém para consultar. Simplesmente, na hora da situação difícil, consulta a precipitação e sai. Nós percebemos essa dificuldade do livro. O livro retrata um período de 350 anos a 400 anos de teste do povo quando entra na terra. Josué falece, uma nova geração nasce. O problema dessa geração é que não conhecia o Senhor. Temos uma falha, então, na geração anterior, mais uma quebra de um mandamento, e então se inicia esse período difícil. Deus sempre detém o controle de todas as coisas e sabe exatamente o que faz. A Bíblia nos retrata algumas alianças. Vou só passar por aqui para você entender quando eu chegar no ponto e você não se assustar. A aliança noética, em que Deus promete que não destruiria mais
o mundo com água, o sinal dessa aliança noética, o arco-íris. Justamente o que o mundo tenta perverter, o sinal de uma aliança do Senhor com Noé. Temos a aliança abraâmica, incondicional, também. Percebemos isso pelo comportamento de Abraão. A aliança com Abraão, especificada por Deus, era fazer dele uma grande nação, não povo, nação. Então ele precisou sair do meio da sua parentela, leva Ló por causa de um peso na consciência. Um dia a gente trata sobre isso, se Deus permitir. Não é que ele desobedeceu, ele sentia a responsabilidade de assim agir. A história de sua família retrata isso. Ele sai pela fé, obedece, mas se torna pai na fé pelo que aprende, não é feito pronto. Nem Jesus. Que isso, Esther? Sim. Por isso é preciso ler a Bíblia toda, porque a Bíblia ela responde a ela mesma. Hebreus responde que o filho aprendeu obediência pelo que padeceu. Abraão da mesma forma. A gente tenta colocar panos quentes em Abraão, tapar o sol com a peneira, mas a Bíblia não faz isso. Errou e errou muito, mentiu. Não, omitiu. Não, mentiu. Não, meia-verdade. Meia-verdade também é mentira. Um copo mal lavado ainda é sujo. Ele mente e mente 2 vezes a mesma mentira. E a mesma mentira é repetida pelo filho. Aquilo que eu faço é reproduzido pelo meu filho que vê o que eu faço e não o que eu falo. Filhos não aprendem por palavras, filhos repetem comportamentos. E então Abraão vai aprendendo a ter uma fé grande pelo que ele vai desobedecendo e tendo consequência. Porque Deus perdoa, Deus dá segunda chance, mas a consequência a gente segura. E então Deus prometeu a ele ser uma grande nação como? Ele e sua esposa não podiam ter filhos. Exatamente. Deus não promete nada a ninguém que já possa dar algo para ele. Deus promete a alguém que não tem, para que Deus mesmo possa dar e essa pessoa apenas devolver o que Deus deu. Porque senão a gente acaba pensando que foi algo através de nós ou por meio de nós. Estéril não pode ter. Um dia a gente conversa sobre essa questão de submissão de Sara, esse entendimento justamente com Abraão. O seu erro como chefe de família. Um estudo de personalidade de Abraão revela grande parte do perfil de personalidade de todos os homens. Fleumático. Fleumático é aquele que geralmente não se expõe e sempre tira o corpo fora quando a situação aperta. Isso é um comportamento que geralmente é repetido pela maioria dos homens. O mundo está caindo, mas a pessoa está, não tem nada demais acontecendo. E a gente percebe esse perfil em Abraão. O Senhor cumpre a promessa. E detalhe, a promessa principal com Sara, mas também foi com Agar e com Quetura. Abraão, grande nação, por todos esses povos, os Ismaelitas, os Midianitas e os Israelitas. Apesar de que Ismaelitas e Midianitas se tornaram inimigos dos israelitas. Mas a promessa principal com Sara.
Perceba que quando Abraão desobedece, desce ao Egito, todas as vezes que a gente desobedece, a gente trama. Se você começar a desobedecer, você vai começar a tramar para resolver o seu problema. E sempre que há desobediência, há planos e tramas próprios para resolver seus problemas. Abraão trama para tentar resolver aquilo que ele fez sem Deus mandar. Pensa apenas nele mesmo. Expõe Sara ao Egito. Nem vou falar geral. Quando ele expõe Sara, perceba que há ali uma volta de sua má atitude. Deus o livra, dá uma segunda chance, ele volta, mas depois Deus diz: seu povo, sua descendência vai para o Egito e vai ser escravo, aproximadamente 430 anos. Quem mandou ir lá? Preste bem atenção. Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção, mas ele, em desobediência, se tornou problema. Deus nos dá uma ordem para sermos bênção, mas se desobedecermos, a gente se torna maldição para os outros, ao invés de bênção. Irmãos, isso aqui não é profecia. Isso aqui é prática. Não adianta você estar profetizando, obrigada, tá? Profetizando, e você na prática fazer outra coisa. Você só vai ser bênção se você fizer o que foi mandado. Se você não fizer, você vai se tornar estorvo para os outros. E detalhe, é lá fora mesmo. Há uma dificuldade enorme dos ímpios crerem na igreja por sua falta de comportamento com aquilo que se prega. A igreja tem perdido sua credibilidade por falta de comportamento. Ah, mas Deus perdoa. Perdoa. Mas vai vir a consequência. Vai voltar ao Egito e vai ficar escrava lá, onde você levou problema. Uma família se torna um povo que já vem de uma geração de nômade. Abraão é nômade, não tem uma terra fixa, anda pela terra que Deus está prometendo, mas não é dele. Não é dele. Vai para o Egito, sua descendência, desce ao Egito, uma grande família. Uma família pequena se torna uma grande família. Desce ao Egito, está tudo bem, tudo tranquilo. O faraó muda. Quando eu prego sobre isso, eu explico o que é isso. Não vou pregar sobre isso hoje. Que faraó é esse que não conhece José? Conhece, mas é inimigo de José. É inimigo do povo que José ajudou. É bem pior. É bem pior. E então, o povo cresce tanto, de uma família começa a se tornar povo, um bairro. Essa família lota. Então você vai vendo como que a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão vai se cumprindo. Uma pequena família, uma grande família, um povo. Ainda é povo, não é nação. Para se tornar nação, tem que ter terra. E então, de nômades, viram escravos. Deus precisa deixar o povo lá pelo período, porque a paciência dele com o povo que estava na terra prometida ainda não tinha chegado no limite. Então Deus não tira nada e ninguém de lugar nenhum para dar a ninguém, só porque eu estou querendo. É no momento que ele decide, porque tem um negocinho aí, né? Deus vai isso, vai aquilo, vai dar, vai tirar, para dar, para com isso. Deus sempre dá tempo. E a sua paciência sempre tem um tempo
para o pecador. E enquanto o pecador não extrapola, o crente tem que esperar. Simples assim. Escravos, Deus tira o povo do Egito e eles voltam a ser nômades de novo. Ainda é povo, precisa entrar na terra. O Brasil é uma nação. Por quê? É uma nação, mas é uma nação que tem povos, não apenas um povo. Povos podem existir e não ser uma nação. Uma nação pode ter apenas um povo ou vários povos. Povos que existem no Brasil: cafuzo, mameluco, indígenas, brancos, africanos e por aí vai. É uma nação por quê? Porque tem terra própria, tem território próprio, dominado, e tem leis. Não adianta ter povo ou povos, ter terra e não ter lei. Uma nação constitui-se de território, de povo e de lei. Deus estava fazendo exatamente isso. Abraão, vou fazer de ti nação. Nação tem regra. Vou colocar vocês na terra. O povo que eu vou levar. Então, enquanto o povo sai e é nômade, a primeira geração ainda é escrava. Saiu da escravidão, mas o coração é escravo. Qualquer coisa que Deus faça para libertar, sente falta de cebolas e alhos ilusórios. Você acha mesmo que esse povo tinha vida fresca e boa no Egito? Ai, que saudade da cebola. Ai, que saudade dos peixes, da cana. Onde você já viu um escravo ter comida à vontade? É porque quando Deus começa a libertar alguém, Satanás vai criar ilusões, fazer você lembrar do que deve esquecer e esquecer do que deve lembrar. Perceba que Deus está libertando o povo e fazendo seguir adiante. O mar abre para passar para frente. Depois que passa, quer voltar. Deus não abre mar para voltar. Deus só abre mar para seguir para frente. Se tentar voltar, vai morrer. Você já viu Deus abrindo o mar para voltar? Quem quiser voltar, por gentileza, vou fazer o milagre novamente para voltar. Não. Só abre uma vez. Passou, te vira. Aguenta o tranco. O que isso significa na Bíblia? Batismo. Confissão pública de fé. Eu não sei, eu creio em Jesus, mas eu ainda não sei quando eu vou me batizar. Igual pessoa que diz que ama alguém, mas não quer casar, mas mora junto. Tu não quer casar para facilitar a hora que tu quiser largar, tu ir embora. Coloca o olhando Deus e vai ficar Se tu crê em Jesus, crê nele para a salvação, então passa nas águas e mostra isso para todo mundo. Confissão pública de fé. E depois que passou, te vira. Deus é Deus de aliança, papel passado, lei. Deus não é Deus de bigamia. Deus não é Deus de amaciado. Deus não é Deus de morar junto. Deus não é Deus de relacionamento tóxico e nem abusivo. Ele estabelece isso muito bem para o povo. Que dificuldade desse povo. Todo o processo de libertação vai fazer você perder coisa. Você vai ter que decidir o que tu quer. Mas a gente prefere viver folgado, entre aspas, com uma coisa mais ou menos, do que passar por problema e ter algo muito maior à frente. Estamos andando olhando para trás. Estamos andando olhando para trás. Estamos andando com saudade do que ficou. Quem sente saudade do que ficou não vai chegar lá, vai atrapalhar quem está no meio tentando e vai morrer sem fazer nada.
perceber que no início Deus vai fazendo. Quero água, toma água. Quero carne, toma carne. Quero isso, toma isso. No final, Deus já está assim, já estou cansado dessas pragas. Estou de saco cheio desse povo nojento. A paciência vai esgotando. Por quê? Por quê? Porque enquanto você é crente novo, Deus tem paciência com a tua imaturidade. Agora é crente velho. Crente velho. Crente velho. Pior coisa é crente velho. Dá mais trabalho do que crente novo convertido. Deus não tem paciência com crente velho, que já sabe, já experimentou, já viu e ainda está reclamando. Estou enjoado. Todo dia a mesma coisa. Ah, é? Vocês estão enjoados da carne que eu estou dando? Estão enjoados do que eu estou fazendo? Vocês vão comer. Vão comer até sair por tudo que é buraco. Apresento-vos o Deus da Bíblia. Murmuração. Murmurar. Onomatopeia. A etimologia da palavra no português. Onomatopeia. Sabe o que é onomatopeia? E eu passei pela rua e fiz tanda com a buzina. E eu estava chegando perto de casa e arranquei com o carro. É quando eu reproduzo alguma coisa com sons. Onomatopeia. A buzina fez pipi. A água fez chá. Murmuração nasce de uma onomatopeia. Murmurar. É isso aqui, ó. Geralmente, pessoas mais velhas da roça são assim. Você não entende o que elas estão falando, mas elas estão... Eu falo com meu pai. Meu pai é bem roceiro. Aí, ele fala algumas coisas que eu não entendo. Mas para ameaçar ele, eu falo, eu ouvi! Ele fica... Isso é murmurar. É quando o coração está tão rebelde que não aguenta nem deixar só dentro. Você vai dar a paz do Senhor para a pessoa. Bom dia. É crente mal-humorado, insatisfeito, insuportável. Meu Deus. E o que Deus faz com o murmurador? Mata. Morre. Todos morrem no deserto. Deus precisou fazer uma nova geração nascer. Geração capaz de entrar. Onde nasceu? No deserto. A geração do Egito morre no deserto. A geração criada, nascida no deserto, entra na terra. Porque não é qualquer não é qualquer um que entra, não é! Jesus! Então, para essa nova geração, Deus precisa repetir. Então manda Moisés. Moisés repete a lei de novo. Deuteronômio. Repetição da lei. Tinha que repetir para a nova geração. Vamos repetir? Vamos repetir. Ó, nunca esqueça. Existe uma palavra que se repete em Deuteronômio. Lembrem-se. 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 Pode ler. Lembrem-se. Lembrem-se. Por quê? Porque o esquecimento é a amnésia da graça. Tem muito crente sofrendo de amnésia. E então Deus precisa dizer: lembra. Não se faça de esquecido. Lembra. Lembra do quê? Fui eu que te tirei do Egito. Sou eu que estou te dando a terra. Aleluia. Terra que tu não comprou. Terra que tu não tratou. Terra que tu não arou. Terra que tu não plantou. Tu vai chegar lá tudo pronto. Lembre-se, sou eu que estou te colocando lá dentro. Lembre-se, não estou dando, estou emprestando. Perceba que agora a aliança mudou. Quando o povo entra na terra, a aliança abraâmica se concretiza. Deus cumpre.
Deus promete a Abraão grande nação. Só que nesse meio tempo, quando Moisés se levanta, uma nova aliança começa a se levantar. E é uma aliança condicional. Condicional. Se. Por quê? Porque ali nasce um contrato. Deus estabelece: se vocês me obedecerem, eu faço. Se me desobedecerem, eu não faço. Se não fizerem o que eu mando, eu estou desobrigado. Que contrato é esse? Casamento. Aliança. Os dois precisam cumprir sua parte. Caso um traia, o outro está desobrigado a viver. Pode ir embora. E isso está na Bíblia. Jesus Cristo diz: se tu perdoar e quiser ficar, fica. Mas se tu não quiser perdoar, traição, pode ir embora. Por quê? Marido se comporta como marido. Esposa se comporta como esposa. Se não há comportamento como tal, a aliança já quebrou. E a Bíblia é clara. No próprio Deus, colocando uma aliança condicional. É condicional. E aí a gente vê que Israel nunca cumpre a sua parte. Deuteronômio 28 é um dos capítulos mais conhecidos, exatamente por isso. São tão poucos versículos de bênção e muitos versículos de maldição. Deus já conhecia a raça que ele tinha escolhido. E então ele vai colocando parâmetros para tal. O rei não tenha muitos cavalos. O rei não tenha muitas mulheres. Não se envolva com muitas mulheres. Davi é rei. Salomão é rei. Não tenha muitos cavalos. Salomão tem cavalo pra caramba. Não façam. Quando vocês quiserem um rei imitando as nações, deixa que eu escolho. Não escolha, não deixa que eu escolho. Quando vocês quiserem construir também um palácio, um templo para mim, deixa que eu resolvo isso. Deus já sabia o que eles iam querer. É essa nossa capacidade, vontade de querer ser parecido com o mundo. Querer nunca ser diferente. A gente romantizou ser diferente. Ser diferente é difícil. Porque o ser humano já nasce querendo se adaptar. Irmãos, por que a gente não come rabanada o ano todo? Dá para comer rabanada o ano inteiro, mas a gente só come no Natal, porque tá todo mundo comendo, eu quero comer também. Lança uma moda, a gente quer andar igual a moda. Ninguém faz o que acha melhor. É dificílimo você ver alguém que tenha uma personalidade própria, independente do que está sendo ditado. Até os crentes têm essa dificuldade. A gente briga por causa de uniforme. Tem festa que não acontece por causa de uniforme. Esse vestido eu não gosto, essa cor eu não gosto, esse modelo não dá pra mim. Não vou contar. A minha opinião não contou, então também não quero. Olha a maturidade do povo. Deus já sabe dessa imaturidade ridícula e irracional que existe. Deixa que eu faço. Vocês, se vocês me obedecerem, vocês emprestarão, não pedirão emprestado. Vocês estarão por cima, nunca estarão por baixo. Se vocês me obedecerem, vocês terão prosperidade, porque não é a força de vocês. Vocês são pequenos, as outras nações são grandes. Mas a diferença em vocês sou eu e não vocês mesmos. Só me obedeçam. Se vocês me obedecerem, eu colocarei vocês como cabeça e não como cauda. Preste atenção. Porque isso precisa ser bem adaptado para hoje. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Então como assim, Esther? É simples. Quando Deus disse isso para o povo, Deus não estava dizendo que o povo mandaria em Deus ou ordenaria tudo. Não. Deus estava explicando o seguinte. Minha mãe tinha uma cachorrinha. Quando ela começava a abanar o rabinho embaixo do portão e ela chorar, eu sabia que minha mãe estava chegando. Mas quando você olhava na rua, minha mãe não estava. Mas eu sabia, minha mãe está vindo por aí. Ela sentia o cheiro da minha mãe. Aquele cheiro, o cérebro identificava como a dona dela. O cérebro mandava informação para o rabinho e o rabinho começava a balançar. O rabinho não balançava sem uma identificação da cabeça. A cabeça
identifica e o corpo obedece. O que Deus estava dizendo para o povo era: se vocês me obedecerem, vocês influenciarão, não serão influenciados. Mas Israel vivia uma época de difícil entendimento com relação a simplesmente monoteísmo. Todas as nações eram politeístas. O que é isso? Vários deuses. Então Deus levanta para si uma nação para apresentar um Deus só, o único verdadeiro Deus. Todos os outros deuses eram imaginações dos desejos humanos. Eu crio um Deus, faço um culto para esse Deus como eu quero. Por isso a maioria dos cultos aos deuses envolviam orgias, homossexuais e heterossexuais. A grande maioria dos cultos, porque era o que o homem queria. Um Deus à sua imagem, que ordenasse um culto que ele queria. Aí vem Deus e diz: aleluia! Glórias a Deus! Se quiser ficar triste comigo, não tem problema não. Você não adora do seu jeito. Quem falou isso? Tem um jeito de adorar. Quem adora do seu jeito, adora qualquer outro Deus. O Deus de Israel impôs uma forma de adorar. Não confunda a emoção com adoração. Eu sou pentecostal, nasci na Assembleia de Deus, meus pais eram cristãos, eu gosto. Mas a gente está confundindo a alegria do Espírito com adoração, comprar e pagar, pedir perdão, perdoar, não fofocar, não mentir, não fornicar, não adulterar, não julgar, pedir emprestado e devolver. Isso é adorar. Por que Deus pede para Abraão oferecer o seu único filho? O único? Como assim? Ele não tinha um? O único, o da aliança. Por quê? E por que chega na hora? Deus diz: pode parar. A história hebraica, os judeus acreditam que Sara morre por isso. Quando ela descobre o que ia acontecer, ela toma um susto e morre. Você acha que essa história só ficou conhecida entre os judeus? Essa história se espalhou. Deus estava, através de uma experiência com seu servo, mandando uma mensagem às outras nações: eu não aceito adoração com culto de morte de criança. É uma mensagem. Tem muito culto que tem gente morrendo. Tem culto sendo realizado em cima de sangue inocente. Estão cantando, estão pulando, estão tocando, estão pregando, e tem gente esvaindo em sangue e estão fingindo que não estão vendo. Deus está dizendo: eu não quero esse culto. Qual foi o primeiro assassinato da Bíblia? Por causa de culto. Tem gente que explica que Caim, Deus rejeitou seu culto porque ele não deu das primícias. Onde está escrito isso? A Bíblia não fala isso. Ele não deu do seu melhor. Abel, não está escrito isso. Para de dizer o que a Bíblia diz quando ela não diz. Deus simplesmente não aceitou o culto de Caim e aceitou o de Abel. Não diz que Caim deu do seu pior e Abel deu do seu melhor. Só diz o seguinte: Deus não aceitou Caim e também a sua oferta. Antes de Deus aceitar culto de alguém, primeiro ele aceita a pessoa. Não venha acabar. Não venha ofertar com a sua vida toda torta. Deus não aceita dinheiro de pilantra. Vou falar. Tá pensando que tu compra Deus? Deus não precisa do teu dinheiro, não precisa da tua voz, não precisa do teu dom, não precisa da tua presença, não precisa do teu talento. Jesus Cristo revela isso quando diz: antes de você trazer tua oferta, que há muita pregação sobre perdoar, já reparou? Perdoa, 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 perdoa. Você tem que perdoar teu inimigo, você tem que perdoar, mesmo se alguém pedir perdão. Pode parar, hein? Tem pessoas se apoiando
conheci um grande pastor que caiu em adultério e ele não pediu perdão à igreja. A igreja se desfez, não pediu perdão e ainda disse com disfarçatez para os mais próximos: não fiz nada demais. Por quê? Porque a obrigação da igreja é perdoar ele. Só que Jesus disse o seguinte: se você vier trazer oferta e você lembrar que alguém tem algo contra você, não bota oferta não. Vai lá. Vai lá. Se conserta. Esse é meu jeito. Fulano é que é muito mole, você pode falar nada com ela. Se vira. Ninguém é obrigado a aturar tua falta de educação. Eu deixei de ser branca pra ser franca. Volta a ser branca de novo, porque não tá dando certo. É muito mais difícil tu pedir perdão do que tu perdoar. Porque quando tu pedir perdão tem que dizer: eu errei, me perdoa. Tu tá na mão da outra pessoa. Tô mentindo? Deus é tão poderoso que ele rejeita Caim, porque o coração era mau. Antes de rejeitar a sua oferta, a Bíblia revela: e Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus não é manipulável. Ah, mas eu tô cantando, fogo tá caindo. Vamos deixar isso para outro dia, porque tá cheio de fogo estranho por aí. Vamos deixar isso para outro dia. Eu vou fechar e vou chegar lá. A aliança mosaica, politeísmo, muitos deuses. O povo tinha que representar um Deus só. É por isso que tem um hino aí. Eu sou conhecida como irmã, tem um hino aí. Pode ficar tranquilo que eu já estou acostumada. Se eu não fosse a prioridade, não, tá errado. Deus não quer ser prioridade de ninguém. Tá errado. Quem tem prioridade tem outras coisas. E a nossa prioridade muda conforme a nossa necessidade. E você vê isso em Israel. Eles entram e a ordem de Deus era: lembrem-se, não esqueçam. Quando vocês entrarem, coloca todo mundo para fora. Não deixa ninguém. Mas Senhor, somos pequenos. Não é na tua força. Eu estou dando, coloca todo mundo para fora. Se vocês não me obedecerem, do mesmo jeito que eu vou dar a terra, nação, o dono sou eu. Entrou, Jeremias disse isso: Senhor, tu plantou esse povo nessa terra e o povo criou raiz. Não sai por nada. Deus diz: deixa comigo. Vai ver se vai sair ou não vai sair. E é interessante que o povo nunca consegue entender que deveriam servir somente a Deus. Casamento, a traição na Bíblia é idolatria, prostituição. Jezabel representa isso. Jezabel não representa pecado de prostituição carnal, não, espiritual. Tanto que quando Jesus escreve a uma das igrejas da Ásia, ele fala sobre a igreja que estava permitindo aquele espírito de Jezabel. Sabe que espírito é esse? É gente que se acha mandona porque tem influência, porque tem dinheiro e acha que pode decidir tudo. E tem gente que abaixa a cabeça para não perder o... Não. A irmã é a que segura a parada. Não posso me comprometer. Tenho contra ti. Tu tolera o espírito de Jezabel. Prostituição, vendagem dentro da igreja. Permitido porque o membro é influente, o membro é assim, o membro é assado. Irmãos, vamos lá? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos casar. Deus não está nem aí, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Essa é a diferença da gente. Não se comprometam com ímpios. Quem segura e garante vocês sou eu. Sou eu. E é interessante que o povo não consegue entender. Então Deus diz: vou castigar. Se vocês começarem a adorar ídolos na minha terra,
perna rota. Estão abandonando o manancial. Aí eu vou falar. É um tal de XR para depois ser 11. É um tal de nota de 100 amassada. Tá amassada, mas tem valor. Vão comer tua melancia, ó. Vai comer minha melancia, não. Pode parar com esse negócio aí. Isso não é imaturidade, isso é falta de Bíblia. É para ganhar dinheiro, é para ganhar seguidor. Deus não tá nem aí para isso. Deus quer saber da palavra limpa, lavada, manancial e não cisterna rachada que não retém água. Estão abandonando. Verdadeiros pregadores não tem nenhum seguidor. Só tem milhões de perseguidores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu vou falar. Você acha que Jeremias ia ter quantos seguidores, amado? Você acha? Jeremias botava o dedinho na cara e dizia: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É o Senhor. Sondo o coração. Tem um monte de crentes seguindo filósofos. Eu não vou nem falar o nome dos três, mas 2 são ateus. E o crente assoma suas palavras bonitinhas. Cheio de crentes seguindo. Aí o irmãozinho tá lá pregando a verdade, mas ele é sem graça. O Instagram não tem muita cara de Instagram assim. Não é capaz nem de pagar uma mídia para poder fazer assim, coisa mais vendável. E quem disse que Deus precisa que profeta arrume álibi humano para que sua palavra chegue onde tem que chegar? Deus falou, ponto. E o povo não obedeceu. Deus disse: não é prioridade. Vamos lá, Nabucodonosor, constrói uma estátua e fala pro povo: ajoelha, adora. Ele disse o quê? Abandona seus deuses e coloca só o meu. Não, ele disse: bota mais um na lista. Bota mais um. Que o problema era ter vários deuses? Não, era você não ter mais um. 3 jovens se levantam e dizem: não. Não. Por que não? Porque aqui Deus não é prioridade. Vamos lá, o povo de Israel sempre teve essa dificuldade. Baal, Dagon, Azera, que era consorte de Baal, que era uma família, pai, filho, esposa. Eles eram os deuses da agricultura, da chuva, do trovão. E então, para os povos ao redor que eles não tiraram, deixaram, era comum ter que adorar esses deuses para poder a agricultura fluir. E então, como eles começaram a ficar no meio desse povo, começou a esquecer o que Deus tinha falado. Nasceu uma nova geração que não conhecia o que Deus fez. Erro dos pais. Deuteronômio está escrito que era para os pais ensinar, inculcar a lei de Deus no dia a dia. E quando estivessem caminhando, gerúndio, andando, assentando, ou seja, exemplo. Não está falando de autoritarismo, está falando de autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é grito, é marra. Autoridade é moral para falar. Tem muito pai gritando, o filho calando a boca, mas por dentro o filho tá. Não é nada disso que ele fala. O filho chega e faz assim, ó. Com raiva desse negócio de crente. Tá controlando fora, mas dentro já perdeu há muito tempo. Porque aquilo que eu digo que eu creio tem que dominar a minha vida no dia a dia. O provérbio diz: ensina a criança no. Aí dizia assim: isso não funciona. Não funciona porque quem ensinou não estava no caminho. Estava apontando, ó, vai por ali. Está ensinando o caminho da igreja, não o caminho de Cristo. É diferente. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, ter filhos na igreja, morrer na igreja, ser sepultado na igreja e ir para o inferno. Igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. O povo nunca conseguiu compreender e começou a fazer planos junto com os deuses das outras nações. Ó, tenha teu Deus, mas tenha esse Deus aqui, para você poder ter agricultura. Tenha o teu Deus, prioridade.
garantir uma colheita fértil. Então o povo de Israel começou a levantar altos. O Salmo 121 também retrata essa verdade. Eleva os meus olhos para os montes. Os montes estavam cheios de altos de Baal. O povo dizia: estamos te adorando, Deus. Tu é prioridade. Mas o que tem um Baalzinho aqui? E Deus havia dito: quem garante a chuva sou eu. Quem garante a agricultura sou eu. Se vocês pecarem, eu cerro o céu e cerro a terra. Não foi isso o acordo de Deus com Salomão? Se o teu povo pecar, for levado para a nação estrangeira, olha só como já sabia. Depois vem dizer que não esperava. Mentira. E for levado e orar de lá, com as janelas para Jerusalém. Como é que Daniel orava? Conhecimento bíblico. Ele sabia, porque ele orava com a janela para Jerusalém. Era um acordo de Salomão com Deus. Se o teu povo se arrepender, se o teu povo pedir, se, tá ouvindo? Se tu promete, ó Deus, trazer o teu povo de volta, restituir a terra ao teu povo. E então Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, olha só, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Baal não dá jeito quando Deus fecha. Azera não dá jeito quando Deus fecha. Dagon não dá jeito quando Deus fecha. Deixa eu ir rapidinho aqui e voltar. Prometo que eu volto. Existem tempestades na Bíblia, mas a que eu mais gosto é a de Jonas. A gente fala da tempestade, são duas. Em Jesus, aquele que ele está fora do barco e entra. E existe aquela que ele entra no barco para passar para o outro lado. O que acontece nessa tempestade? A tempestade vem e ela é maligna. Tanto que Jesus repreende a tempestade. Ele não repreenderia algo que fosse dado por ele mesmo. A palavra no grego ali implica que é uma tempestade diabólica. Deus repreende a tempestade. A tempestade vem para impedir que eles chegassem. E aí é pregado, eles estavam debaixo de uma palavra. E a palavra garantia que eles chegariam, correto? A tempestade vem para impedir a obediência. Mas a Bíblia fala de outra tempestade. A tempestade de Jonas. Não é o diabo que manda. E era para atrapalhar a missão do profeta mesmo. Porque a missão do profeta estava em desobediência. E então nem toda tempestade é para você continuar, não. Que a gente continua, não desista. Opa! Existe uma regra, né? Você não pode parar. Você não pode desistir. Quem falou? Dependendo da direção para o qual você está indo e da palavra para o qual você está obedecendo, a tempestade não vai parar enquanto não te jogarem para fora do barco. Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele fala para seus filhos: se você entrar numa contenda com o homem, Deus pode ser teu advogado. Mas se tu entrar num pleito com Deus, quem vai te ajudar? Deus tranca. Deus fecha. E tu pode ter o melhor amigo influente, não vai te ajudar. Aí vem pro microfone, vou terminar, para poder ficar jogando piada. Meu Deus, quantas vezes eu preciso. Isso é piada. Isso é piada. Irmão, sou crente velho, isso é piada. Vai lá! Aí eu fico pensando nesse assim, vai lá quem? Quem que tá mandando ir? Não tá mandando Deus não, né? Porque se tiver mandando Deus ir lá é muita prepotência. E se tiver mandando eu ir, eu não vou. Não gosto de fofoca. Avisa que eu estou de pé, eu não vou avisar nada. Que eu não sei nem se tu tá de pé mesmo. Quem sabe se tu tá de pé ou não é Deus. Começamos a atacar piada. Aí a psicologia vem explicando. O narcisista, ele não tem jeito. Não se conserta. E se ele for pra terapia, é mentira. Ele fica só alguns dias pra disfarçar. Pra convencer a mulher que mudou. Pra convencer a mamãe que mudou. Mas o psicólogo sabe que ele não fica e é mentiroso. Então se eu abandonar o
amigo. E aí quando ele sente que essas pessoas ajudam ele, ainda tô te amando, E então qual é a solução para o narcisista? Os psicólogos dizendo que a gente às vezes tem que trazer de fora, porque só a Bíblia para os crentes não interessa. Isolando. Ele tem que perder todo mundo. Que aí a ficha começa a cair. É assim que Deus faz com um crente narcisista. Vai bater, vai ali, vai cá, vai lá, vai acular. Aí vai começar a falar mal, ninguém me ajuda, ninguém tá comigo, ninguém me levanta. É Deus que tá colocando você invisível pra tu abaixar o teu topete, abaixar o teu nariz. Ninguém vai ajudar você. Tratamento psicológico de Jesus. Aí, quando mamãe ou esposa ora para Deus tratar o narcisista, aí Deus começa a tratar. Ai, ajuda o fulano. É aqui. Nem nada, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. A única forma de narcisista encontrar Deus é na solidão. Deixa ele. Deus pega o povo de Israel. Dura serviços. Quem já foi em Israel sabe que são assim até hoje. São meio... Tem gente confundindo, né? A cabeça erguida com o nariz em pé. Cabeça erguida não é nariz em pé, não. Não pode botar uma sandália nova. Não pode ir para uma festa com um vestido parcelado em 10 vezes. Não pode ter uma prosperidade que fica podre, não é? Ah, conseguiu um emprego, começa a pisar em todo mundo. Deus levanta, mas Deus também abate. Tem muita gente com muito dom. Dom pra caramba. Mas o caráter não sustenta o dom. Por isso que Deus não deixa subir. Puxa. A gente se pergunta, né? Como é que fulano ainda não chegou? Como? Porque o caráter não vai sustentar o dom que tem. Vai se perder, ainda vai fazer gente se perder também. O povo faz tudo errado. E esses 3 jovens ensinam o que Deus quer. Deus não é prioridade, Deus é exclusividade. É só Ele. Nenhum outro Deus. Ai, Esther. Mas eu não sou católica. Eu não tenho imagem na minha casa. Calvino disse algo interessante. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Teu filho pode ser teu ídolo. Tua esposa, teu marido pode ser teu ídolo. Não consigo respirar. Não sei viver sem fulano. Me ajuda. Não vou viver. Deus pode tirar para você aprender a viver e só te devolver quando tu aprender a viver sem Ele. Teu trabalho pode ser teu ídolo. Teu ministério pode ser teu ídolo. Tua saúde pode ser teu ídolo. O teu dom pode ser teu ídolo. Ninguém toca como eu. Ninguém canta como eu canto fogo, né? Tem gente que já sabe qual é o hino que funciona. E se não funciona, emenda um hino no outro. Um vai pegar fogo. Ah, para de manipular a igreja de Jesus. Pode parar. Eu cresci numa época em uma igreja que era isso aqui, a metade dessa igreja em comprimento e em largura. Não é, Jorge? Meu pastor Arlindo, lá do Corte 8. Um cubículozinho. Não tinha bateria, não tinha guitarra nem isso, só tinha pandeiro. E quando cantava, plena paz e santo, tenho em ti. Senhor.
levando informação para todo o sistema nervoso. O sistema nervoso vai tratando do problema no corpo. Quando tu canta por cabeça, o corpo sente. Força! O povo entra na terra e passa pelo teste de colocar em prova tudo que Deus falou. Não coloca. Não coloca. E entra então um período de castigo. Quando a gente fala de castigo, o povo não gosta, porque tem a ideia de que Deus não castiga. Deus continua castigando do mesmo jeito. E quando Deus castiga, Ele não para o castigo até Ele terminar. Então você pode chorar, chorar. Se Deus já terminou 40 anos na mão, vai ficar 40 anos. Se Deus já terminou 20, vai ficar 20. Ezequiel diz, a espada está desembanhada. Ela não vai voltar para a bainha enquanto ela não fizer tudo que ela veio fazer. O povo começou a ter que ter essa aplicação. A educação ética do céu. Era um período horrível. Pecado, castigo, arrependimento, obediência. Pecado, castigo, arrependimento, obediência. E não acontecia em todas as tribos ao mesmo tempo. Era em cada tribo. Eu vou chegar logo em Débora, porque o assunto que eu tenho é um assunto direto, tá bom? Eu não estou contando com alegria. Eu sei, já sei, tá? Segunda-feira eu preguei sobre isso e meu esposo estava de prova. Eu sentei, eu só chorei. Mas amém. Deus castiga porque não quer perder. Nunca é ataque, é resgate. É resgate. Não entendo castigo como isso. Juízo é para o mundo, castigo para crente. Ah, pandemia, todo ano é aquela palhaçada, desfile da escola de samba. Não aprenderam nada. E aprendeu o quê? O mundo aprendeu o quê? Crente que quer ficar vendo escola de samba e pensar que está defendendo Jesus nisso, é imaturo ou quer ir para lá. Porque se ficar melhorzinho, dá para assistir e dá para participar. Como está ofendendo o Deus. Você acha que Deus espera adoração lá? Onde a gente tem que estar a ver que não está prevaricando a verdade é no púlpito. E é na nossa vida. É aí que a gente tem que ver se está tudo correto. O castigo não foi para o mundo. Deus não castiga o mundo. Deus aplica juízo ao mundo. Deus castiga quem tem por filho. Se a pandemia foi de castigo, foi para o crente. Não foi para o mundo. Então a gente tem que ver se nós aprendemos alguma coisa. O mundo aprendeu? Por que não? Isso é imaturidade. Isso é loucura. A igreja é que precisa ter aprendido alguma coisa. Por exemplo, do que o homem foi feito? Do pó. Eu fiz a exumação do corpo da minha mãe 3 anos depois. Sobrou os fios de cabelo, foi pior do que o inteiro. E a xuxinha, os dentes e o esqueleto. Nada mais. Pó. Se a pandemia não prova isso pra gente, tem alguma coisa circulando aí de novo. Só tá em off. Porque o governo agora é tudo panela. Tá em off. Se fosse o outro, tava... Eu não sou nem de A nem de B. Ok? Pra depois me falar que eu não sou nem de A nem B. Mas há coisas óbvias que a gente vê. Se você não entender que a qualquer momento, ó, se a gente pode morrer, e com isso você não ordenar a tua vida para consertá-la, você não aprendeu nada. E o que Deus faz com quem não aprende? Bota em recuperação. Aí você fica assim, estou vivendo a mesma coisa de novo. Não aprendeu. Esse professor não segue cartilha do governo. Ele não passa quem não sabe ler. É prova. Ele não quer castigar, por isso que ele ensina e avisa. Meu filho tem 12 anos, vai fazer 13, tá uma fachada. Quer me insultar. Eu fico olhando para ele e fico pensando, se eu não der uma comida, uma água, morre. E quer me insultar. Quando ele dá um gritinho comigo, eu falo, oi? Gritou com quem? Eu fico, Vitor, se ajeita. Eu vou te colocar de castigo. Vitor, para. Eu vou te colocar. Aí o filho fica sem vergonha. Mas é porque a mãe sabe que vai sofrer.
comer. Então a mãe fica, meu Deus do céu, tadinha, vou ter que puxar só. Obedece, por favor. Senão eu vou tirar o celular. Aí quando eu tiro um pouquinho, tá bom, eu não vou fazer mais não. É só pra tentar me comprar. Faz de novo. Deus é assim. Não faça isso. Vai por aqui. Evita ali. Não faz por quê? Porque senão eu vou puxar você e vai doer. Eu não quero te fazer sofrer. Mas se não tiver outra opção, eu vou aplicar castigo sim. Débora, é algo discutível demais ainda em teologia, principalmente rabínica. Não é aceita por vários rabinos ortodoxos como juíza. Piorou. Eles não aceitam. Pelo fato de ainda ela dizer, por isso que eu li, chama Baraque. Uma mulher, naquela cultura, mandar chamar um homem. Onde? Quando? Mulher não entrava no aposento sem ser chamada. Mulher não participava do alimento, da refeição. Mulher, para falar com o marido, tinha que pedir dar licença, e alguns nem assim. O lugar dela era específico. Como que uma mulher se levanta e manda chamar um homem? Os rabinos dizem, impossível. Tem alguma coisa errada no texto. Posso provar. É só me pedir que eu mando o texto. Impossível. Não pode. Perceba. Período de castigo. Castigo. Débora se levanta. Num período de castigo. Surge. Tem mais alguma outra juíza? Tem? O resto é tudo o quê? Quê? Então, Débora já é um castigo para a nação. Para a cultura hebraica, castigo. Tanto que até hoje eles se debatem. Castigo. O capítulo 5 explica tudo o que acontece. Tudo o capítulo 5 explica. Fecharam todas as portas para entrar alimento. Essas tribos viviam da agricultura, as outras não. Por isso que Zacar se junta para ajudar a lutar. Capítulo 5, porque também vivia da agricultura. Você pode perceber que era um período tão obscuro que uma tribo quase some do mapa por causa de outra tribo. Tá pensando que é de hoje? Que o próprio povo se mata? As maiores feridas não são feitas lá fora. É mais fácil você conquistar um ímpio do que você trazer um desviado. Por causa de um problema de igreja. Não é por causa de adultério e fornicação. É por causa de um problema de igreja. Pessoas que adulteram, largam seus cônjuges verdadeiros. Vou falar. Casam-se, vão para outras igrejas e ainda dirigem cargos lá. Como que você acha que o cônjuge traído fica? Como fica? Na minha época, para você ir para outra igreja, tinha que pedir carta. E para entrar no culto de membro, apresentar carteirinha. Hoje virou bagunça. É verdade. Ficou aqui, eu vou aqui, o outro vem. É fácil você falar porque não é você o traído. Falar que o perdão é mole quando não é você o ofendido. Meu Deus! Bagunças e bagunças. Se juntavam porque era interesse. Você pode ver Gideão. Quando Gideão termina de lutar, que os seus valentes estavam cansados, e passa para o Sucote pedindo ajuda. É legado, porque eu não vou me comprometer com isso aí não, tá doido não? Eu não. Ele diz, quando eu voltar, vocês vão ver só. Começou bem, terminou não. 300 pombozinhos, 300. O único juiz que o povo se corrompeu enquanto ainda estava vivo. Não basta começar. Não adianta lutar com 300 e ter 70 filhos. 71. Um com uma concubina.
concubina. E esse um matou os 70. E quando ele é morto por uma mulher, você já leu o Enigma de Jotão? Dá uma lida lá, dá uma lida lá. Dá uma lida. A política toda é sensacional. São textos que a gente ignora, esquece. Ele é morto por uma mulher com uma pedra. Bum! Ele pede pro seu escudeiro, me mata, pra ninguém saber que foi uma mulher que me matou. Aí tu já imaginou? É desonra tu morrer pela mão de uma mulher e tu ser governado por ela. Havia um problema de masculinidade no povo de Israel. Masculinidade afetada não é homossexualismo. Que a gente só fica o gay. E tem homem que não é homem. Mas acha que é homem porque pega um monte de mulher, porque faz filho. Isso não legitima a sua hombridade ou a sua masculinidade. Isso só te discrimina como macho, como homem não. Quando Davi estava morrendo, ele disse para seu filho, ó, seja homem. Quando Deus quebra o silêncio e fala com Jó, respondendo com pergunta e não com resposta, ele diz assim, cinja o teu lombo como um homem. Homem. Deus não fala com o menino só quando tem um caso muito extremo. Deus não trata com criança. Aí é um tal de, deixa o menino, deixa não. Não, deixa não. Bota o menino sentado para aprender. Senta. Pode sentar. Deixa o menino rodar não. Senta aí. Menino primeiro tem que aprender. Eu quando era menino, andava com o menino, falava com o menino, agora que eu vinha ser homem, deixa eu de menino. Deus trata com o homem. Criança só quando ele é obrigado e não tem opção. Isaías, o profeta, diz isso. Tem criança governando, tem mulher governando. Cadê os homens? Mulher tem que falar isso, porque se o homem fala mulher machista. Machista não. Deus colocou todos, homem e mulher, com um amor igual, mas função diferente. O problema é que a gente está com mulheres muito masculinizadas e homens afeminados. Homens fracos demais ou agressivos demais. Mulheres fracas demais ou agressivas demais. A mulher está perdendo o que ela tem de bom, de diferente do homem. E o homem também. Estamos em uma crise desde que o pecado entrou. Você pode ver que é uma juíza só. E ela já veio como castigo para tal. E o nome Débora, Deborah, no hebraico significa abelha. Vai estudar sobre a abelha um pouquinho, vai. Vai estudar sobre a abelha um pouquinho. Existem tipos e tipos de abelha. Quando chove dentro de uma colmeia e os favos de mel enchem de água, elas tiram toda a água com a boquinha. Um trabalho que dura meses. Não ficam reclamando. Não vou fazer nada, acabou a minha vida. Não. O negócio não dou, tá na hora de fazer alguma coisa. Mesmo que demore. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja um pouquinho. A casa é minha. A colmeia é minha. O favo é meu. Vambora. A abelha é constituída de ferrão, mas nem todas têm ferrão. A abelha trabalhadora produz mel, mas nem toda produz mel. Existem as abelhas conhecidas como abelhas solitárias. Só tem ferrão. Aleluia! São solitárias. Ninguém suporta ficar perto. Perceba que o melhor mel que tem, é comprovado, é justamente das abelhas que não tem ferrão. Não tem.
estudado como elas defendem o seu mel. Elas fazem uma produção de micro-organismos para defender seu mel. Porque o ferrão não é para ataque. Tem abelhas que têm ferrão e produzem o mel. Mas o ferrão não é para ataque. Elas não saem por aí. É só se alguém vier e ela se sentir ameaçada. Aí ela, ataca. Mas não ataca porque está com ódio da vida. Ataca para defender o que é dela. Preste bem atenção. Os animais têm mais entendimento do que a gente. Lê o Salmo 148. Natureza, a criação louve ao Senhor. Por instinto. E o ser humano adora por culto racional. Pelo que conhece. E nem conhecendo com racionalidade, o bicho consegue obedecer. Por isso que Isaías no capítulo 1, verso 3 diz: o boi conhece o seu dono. E o jumento a manjedoura do seu senhor. Mas o meu povo, esse daí não compreende nada. Mas o melhor mel é de quem não tem ferrão. Sofre um cadinho, né? É mais arriscado, mas produz muito mais saúde. E se tem ferrão, sabe usar. Débora fez isso. Como ela fez? O Senhor me chamou. Então se me chamou, eu vou sozinha. Aleluia. Deixa comigo, o negócio é comer. Abaixa a bola. Você viu Débora pegar a espada? Onde? Ela não pegou a espada. Necatiquitibiribo. Ela mandou chamar e falou: o Senhor te deu uma ordem, tu já sabe. Vamos embora. A masculinidade estava tão afetada que o homem disse: só vou se for. Ela falou: beleza, mas a honra não é tua, não tem problema. Para você ver como aquele homem estava afetado e vulnerável. Que ele não... E detalhe, quem é que canta o hino, o cântico junto com ela? Quem? Fala o nome. Não é só Débora que canta, é ele também. E um dos versos ela diz assim: desperta, Débora, levanta, Baraque. Uma mulher desperta não é para pisar em ninguém, é para fazer um homem caído se levantar. Mas meu marido não faz nada. Aquilo ali só o sangue. Mata, Jesus. Tira, papai. Cobra, Senhor. Então, tu quer cobrar? Se ele ficar doente, tu vai virar enfermeira. Se ele ficar desempregado, tu vai passar fome. Não é melhor você orar pedindo para Deus salvar? Tu pensa que tu vai convencer alguém gritando, brigando, xingando? Isso aqui não presta pra nada, não quer nada, tudo sou eu que oro, sou eu que busco, sou eu que jejuo. Se eu não buscar, ninguém busca. Tá buscando em vão, porque quem busca de verdade não diz que busca. Esse resultado. Resultado aonde? Você tem que entrar aqui, ó. Entrar aqui. E uma mulher com ferrão e mel sabe a hora de usar. Sabe a hora de usar. Ela era juíza, esposa, beleza. Mas ela se levantou como o quê? Como mãe. E o seu cântico revela: nenhum homem foi forçado. Todos se apresentaram voluntariamente. Isso é ser mulher. Isso é ser Débora. É viver uma vida tão correta que você não precisa gritar com teu filho desobediente. Ele vai atrás de você. Quando tu vê que tá no culto, quem tá lá atrás? Aleluia. Você é Débora? Então para de querer tomar a frente de tudo. Ela só foi e ficou num lugarzinho. Quem lutou? Os cabra macho. Esther, o que é isso? Segura. Fica triste comigo, não. Oh, glória. Esse aqui Maravilha. nós estamos vivos. É Débora e
Débora. Débora consegue fazer quem não tem força para lutar. Ser alimentado, porque mãe alimenta. Mãe levanta. E não tem vezes que esposa tem que ser mãe? Só você. Eu não sou tua mãe! Em algum momento você vai ter que ser, querida. Eu sei outra coisa. Vocês escolheram Débora, então segura aí. Solta um pouquinho a espada. Para de picar. Experimenta passar um mel. Pra você ver como funciona. O amor convence mais do que a brutalidade. Passa um melzinho nessa palavra aí. Tá muito dura. Para de lavar a louça, a roupa, ou fazer tudo quebrando, batendo, xingando. Sou mel. Né? Se eu não fizer, dá vontade mesmo. Lá em casa é assim, se sujar todos os copos, amor, rapidinho, tá? Sujou todos os copos, eu falei, não, eu vou lavar. Eles vão ter que lavar. Sabe o que fizeram? Desceram as xícaras. Como é que alguém bebe água na xícara? De golinho, golinho. E aí, quando eu comecei a lavar revoltada, o apóstolo Paulo gritou no meu ouvido: quer comer mais? Quer ver mais? Fazei tudo! Para a glória de Deus! Aí eu falei assim: vou escrever no Word e vou botar em cima da pia. Toda vez que eu vier enfesada a lavar, um copo de água que você dá, uma cueca que tu lava, uma meia que tu limpa. Isso também é ter ministério. Não adianta vir pro microfone e gritar. Ser missionário essa fora. O ministério começa lá. Sabe aquela pilha de roupa que tu não passa? Compra um cheirinho. Passa. Passa cantando. Quando alguém vestir, fala: caramba! Nossa! Você vai ficar com raiva, porque depois vão tirar de qualquer maneira e jogar lá pra você. Mas você convence muito mais com cuidado e carinho que só uma mãe tem. Porque você querendo falar em mistério, pular e sapatear. Isso é bom, se a sua vida por serve isso. Guarde no seu coração essa palavra. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe. Eu falei, acho que 1h30. Bati meu recorde. Que o Senhor Jesus lhe abençoe.